Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É uma imensa alegria sempre estar com os irmãos. Graças a Deus, Ele nos concedeu esta bênção hoje. E nós vamos dar continuidade à série Milagres de Cristo. Vamos estudar uma parábola de Cristo, se não me engano é a 13ª ou 14ª dessa segunda temporada. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11 e versículo 5. É uma parábola que até fica meio escondida, né? Porque quando você abre esse mesmo texto lá em Mateus 6, ela não aparece, né? Já quando tu vem aqui para Lucas, ela aparece, né? Evangelho de Lucas, capítulo 11 e versículo 5. Lucas 11, 5. Graças ao bom Deus. Olha só, então, vamos estudar esta parábola aqui, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11 e versículo 5. Eu vou ler até os versículos, são 4 versículos apenas. Olha só então, acompanhe comigo então Lucas 11, 5, que assim nos diz. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, indo procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela bênção, pela graça que nós temos de estarmos aqui. Que a Tua alegria, que a Tua paz, que a Tua graça venha se multiplicar no nosso coração e na nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade que temos de nesta quarta-feira estarmos começando mais um mês. Ó Deus, aleluia, na Tua presença, engrandecendo e exaltando ao único e verdadeiro Deus. Graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Fique à vontade, cada um de vocês que vieram aqui ao templo, vocês que de casa estão assistindo, graças ao bom Deus. Lembrando que os demais episódios desta série você encontra aí no nosso site, né? www.ministériocristoelsenhor.com.br. Tem ali em séries Milagres de Cristo. Em toda a primeira temporada, onde estudamos os milagres de Cristo, na segunda temporada estamos estudando as parábolas de Cristo. E isso tudo faz parte de um estudo que eu montei de todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu cataloguei todos os versículos, né, e agrupei todos eles em 200 e tantos assuntos. É um material que muito em breve eu vou disponibilizar aí no site. E aqui então, estudando então aqui em Lucas, esse texto que você também encontra a parte dele, né, lá em Mateus 6, que fala da oração Pai Nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante, que você já conhece. Mas aqui ele vem e ele diz quanto à persistência. Viver não é uma tarefa fácil. Para que você viesse nascer, você disputou corrida com mais não sei quantos bilhões. De todos eles, você era o mais inteligente, o mais esperto. Deixou já bilhões de burrinho para trás. Lá nasceu você. Ao longo da vida, assim como foi difícil para você nascer, também não será nada para você crescer, viver e ter paz.
A gente aprende lá em João 10,10 que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós já tratamos em outros momentos que esta abundância que ele fala não é em quantidade de dinheiro, mas em qualidade de vida. Há pessoas que moram numa casa simples e são felizes. Há pessoas que não têm riqueza, e te recebem de forma incrível, né? Tinha alguns irmãos, os dois já são falecidos, mas os filhos e as descendências ainda estão na nossa igreja lá em Caxias. A irmã Maria, no tempo que era viva, a gente chegava lá, morava numa casa muito simples. É uma família que eu conheço desde o tempo que eu ainda nem sabia que era gente. E eu já conhecia eles, já ia na casa deles. Sempre foram pessoas muito pobres, muito simples. Foram melhorar um pouco quando vieram para a nossa igreja alguns anos atrás, que Deus abençoou. Mas sempre tiveram uma casa simples. E quando a gente chegava lá, ela tinha o prazer de fazer uma massa, onde ela fritava parte da massa. Ficavam uns pedacinhos de massa frita. Só ela faz, eu nunca vi ninguém fazer isso. E ela fazia aquilo com prazer para nós. Sempre fomos muito bem recebidos na casa dela. E ela conseguiu, me parece, ir para o amanhecer, inclusive. Então nós tivemos a oportunidade de ver, de conviver com pessoas que não tiveram uma vida fácil aqui na terra. Nada é fácil. Agora eles nunca desistiram da fé em Deus. Pegaram por vezes caminhos errados, sim. Se batizaram em nome de Jesus e coisa arada, depois que Deus mandou o Pai ir atrás deles lá de novo, e foi lá, eles estavam tudo uma miséria sem tamanho, cortando água, cortando luz, passando necessidade, empurrando o carrinho nas ruas para juntar lixo para conseguir comer. Era uma miséria assim sem tamanho. Aí foi quando o Pai começou de novo a ensinar eles, se batizar de novo. Eles rejeitaram aquele batismo, porque antigamente eles já eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a confusão bíblica, Já eram batizados na Trindade e foram se batizar em nome de Jesus. Ou seja, e a vida deles uma desgraça, porque quando tu vive da forma diferente da verdadeira, isso não produz resultado na tua vida, não produz resultado na tua casa, tu não se sente alegre, tu não se sente feliz por isso. Ali Deus conseguiu levantar e graças a Deus conseguiu salvar aquelas vidas e pouco a pouco está salvando cada um deles lá. Eu lembrava também quando as crianças elas passaram para cantar esse corinho. Eu cantava na escolinha dominical. A que era professora da escolinha na minha época ainda é viva, graças a Deus por isso, Bom, eu acredito que naquele tempo ela tinha idade, eu acho que das jovens que fazem hoje o trabalho, Era bem nova também. E já nos ensinava a cantar esses corinhos, esses louvores, E quando a gente diz que eles são o futuro, de fato são, Aqui estou eu, que um dia fiz parte da escolinha, um dia fiz parte do grupo de jovens, E agora estou aqui já há 20 e alguns anos pregando a palavra de Deus. Persistência. O que eu quero chamar a tua atenção com isso? Não espere facilidades ao longo da vida. Tudo é difícil, tudo é complicado, até a gente aprender a fazer. É preciso insistência? É preciso persistência? Tem horas que dá vontade de desistir? Dá. Mas aí eu sempre pensei, se eu desistir eu não vou alcançar isso que eu preciso. Adianta o quê? Se eu insistir e não alcançar, eu fico na mesma. Então eu vou tentar. Não vale a pena desistir. Eu tenho que conseguir persistir, correr atrás dos meus sonhos, correr atrás daquilo que eu tenho vontade. Sonhar é bom, claro que é, mas sonhar com os pés no chão. Sonhar com Deus. Sonhar para que Deus venha guiando os nossos passos. Sonhar para que Deus venha conduzindo, principalmente conduzindo o nosso coração. Para que os sonhos que a gente tenha não venham nos afastar de Deus, mas eles venham nos aproximar de Deus.
Eu estou fazendo legendamento das séries, né? Estou lá nos primeiros vídeos da série Emoções. Estava hoje fazendo a legenda do episódio, se não me engano é o 4, que ali a gente trabalha justamente sobre isso, lá no livro de Tiago. Esta questão da persistência e de que, por vezes, nós temos que aprender a fazer aquilo que a gente não gosta, porque é o necessário naquele momento. Eu até comento, né, nesta mensagem que era 2 coisas que eu sempre falava que eu nunca ia fazer na vida. Primeiro, morar em Canoas. Segundo, ser pastor. Porque eu vi a miséria e a desgraça que os meus pais viveram a vida inteira, praticamente, hoje que conseguem ter uma vida melhor. Mas eu já era até casado e eles ainda estavam lá contando moedinha para conseguir pagar a luz. Nunca tiveram vida fácil. Eu disse, Deus o livre que eu vou para esse caminho, né? Não adianta, né? Lá estou eu, né? Faz 20 anos. Ou seja, a gente acaba indo para onde Deus quer porque a gente percebe, poxa, é ruim? É difícil? Mas salva? Então eu vou. Persistência. E ele trabalha nesta parábola justamente isso, persistência. Porque por vezes as pessoas oram a Deus. Oram, e até inteligente da parte dele explorar isso justamente neste momento. O interessante do livro de Lucas é que ele conseguiu ser muito mais detalhista. Lucas era médico, ou seja, ele tinha um conhecimento muito maior, uma facilidade de escrita muito maior, né? Uma capacidade maior até que os outros apóstolos, que por vezes não tinham todo esse conhecimento. E Lucas, por ser médico, ele se torna muito detalhista. Ele não olha tanto para a quantidade. Se era 3 cegos, se era 5, se era 2, para ele não faz diferença. Tu lê o livro dele e ele fala, o cego de Jericó. Tu vai lá em Mateus, os 2 cegos, os 3 não sei o quê. Por quê? Porque o que escreveu Mateus era um cobrador de impostos. Números importam para ele. Então ele se preocupou com números. Né? Já Lucas era médico. A questão não é quantos são cegos. O importante é descrever a doença. Né? É descrever o acontecido. Se é 1, se é 2, se é 3, a repetição não importa. Então, o legal nos livros é que a gente encontra essas características. E aqui, ao falar de oração, ele escreve esta parábola que fica até perdida, porque quando você pensa, eu vou pregar sobre a oração do Pai Nosso. A gente vai lá em Mateus 6 e prega lá, e lá você não encontra essa parábola. É quando você vem pegar a referência aqui em Lucas que você acha ela. E o legal disso é que você consegue perceber, olha só, você fez a oração da forma que tinha que ser. Você orou, você clamou, você pediu, seguiu todo o regramento bonitinho que ali está. E aí que ele começa dizendo, citando um exemplo. Qual de vós terá um amigo e indo procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Imagina a situação, meia-noite, num tempo onde não existia televisão, não existia rádio, não existia internet, Facebook, não existia livro. Não existia... O que se fazia de noite? Dormia. Não tinha mal o que fazer. Então você imagina, ele chegar à meia-noite na casa de alguém pedir pão, é como chegar mais ou menos na metade do tempo de sono. Eles deviam levantar lá pelas 5 horas da manhã, quando o sol começava a sair. Meia-noite é metade do tempo de sono. Hoje a gente tem o hábito de dormir 11h30, meia-noite, 1 da manhã, né? E continua levantando cedo, né? Ou seja, a gente dorme pouco, né? Bom, mas já diziam os meus professores na faculdade que a gente reclamava de tempo. O que vocês fazem na meia-noite às 6? Dá tempo. Tem muito tempo. Né?
E nós vemos aqui então que chega então alguém lá na tua casa 3 horas da manhã. Bate palma, começa a fazer aquele berredo lá na frente para te acordar. Não tinha inventado ainda a campainha, o celular, o interfone. E aí tu grita lá, o que tu quer? Me empresta 3 pão. 3 horas da madrugada pedindo pão emprestado. E aí ele diz, ainda se explica, um amigo meu chegou agora lá em casa, está com fome e eu não tenho pão para dar um café para ele. Me empresta? Aí o texto diz, mesmo que você fique pé da vida, brabo, revoltado, isso é hora de ir para a casa dos outros pedir pão. Ele diz, ele vai te emprestar. Insista. Fica 15 minutos lá na frente batendo, chamando a atenção, pedindo pão. Se ele não te emprestar porque ele é teu amigo e te ama, ele vai te emprestar de nojo da tua cara. Insista. Seja persistente naquilo que você precisa. Ele aponta aqui a situação porque este amigo dele estava vivendo um momento onde ele não tinha outro recurso. Onde é que vai comprar pão 3 horas da madrugada? No nosso tempo, talvez você até encontre alguma coisa aberta. Muitos estabelecimentos que eles ficam abertos até 24 horas, né? Em posto de combustível, tem posto que fica aberto, a lancheria fica aberta, enfim. Agora, nesse tempo aqui, não tinha nem luz elétrica, ia ficar aberto fazendo o quê? Mas ele estava vivendo uma situação que ele não tinha outro recurso. A única forma dele conseguir matar a fome do amigo era conseguindo 3 pão emprestado de outro amigo. E aqui o texto ele quer explorar que muitas vezes você enfrenta situações na tua vida que são complicadas, são difíceis. Onde você não tem como escolher. Deixa como tá que tá bom. Você precisa de uma solução. Uma pessoa que está desempregada e tem filhos para dar de comer, eu vou ficar desempregado então. Com que jeito? E as crianças vão comer o quê? Não tem escolha. Diante disso, o texto chama a atenção, a gente pode apontar até 2 pontos. Primeiro ponto, mesmo que aquilo que você precise seja muito importante na tua vida, seja uma necessidade, como um emprego para dar comida para os filhos, e você seja alguém fiel a Deus, que acredita em Deus, que crê em Deus, que faz a oração do modo direitinho como aprendeu, o texto ainda te chama a atenção. Isso não significa que tu vai encontrar facilidades na vida. Vai enfrentar momentos, tu vai enfrentar situações que tu vai ter que insistir, ter muita força de vontade. Porque mesmo sendo uma necessidade na tua vida, tu não vai encontrar facilidades. Isso vai contra estas fé vazias que muito crente acaba construindo, e que lá nesse episódio da série Emoções, eu também trabalho, lá no 3º e 4º episódio, que é aquela fé vazia, aonde eu tenho Deus, por isso nada me faltará. Lindo isso. Quando aplicado no contexto que está lá em Romanos 8, tem lógica. Quando aplicado lá no contexto de Salmo, lindo. Nada me faltará, claro que não, mas ele não diz que vai ser rápido. Então ele chama a nossa atenção aqui para que a gente consiga, primeiro, ao falar de oração, as respostas nem sempre são rápidas. Por vezes, você vai ter que insistir. A bênção está garantida, o pão já está lá na casa do amigo. Só que se tu não for insistente, tu e o teu amigo não vão tomar esse café. Não acha que o anjo vai descer no céu com a cestinha de pão e entregar na tua mão? Irmão, pisa no chão. Você vai ter que sair de casa e ir atrás de emprego.
E mesmo sendo alguém fiel, dedicado a Deus, vai bater no primeiro lugar, não vai dar certo, vai bater no segundo, não vai dar certo, vai bater no terceiro, não vai dar certo, vai desistir por isso? De forma alguma. De forma alguma. Vamos insistir. Né? Porque a bênção vai acontecer. Às vezes não é na hora que eu gostaria. Orei, jejuei, saí de casa, a primeira firma que entrei, estou empregado. Que coisa linda. A prática não é tão simples assim. Isso me lembra quando Deus me autorizou a trabalhar na época meio turno. Porque eu estava aqui como pastor já há uns 4 anos, não tinha salário de pastor naquela época, não tinha nenhum recurso da igreja, eu ganhei um te-vira, boa sorte. Né? E eu já estava há 4 anos naquela miséria. Né? Eu vim de Bento Gonçalves com uma vida, um nível de vida muito alto, com uma condição financeira muito boa, né? E quando cheguei aqui me deparei com uma situação completamente diferente. A casa que eu fui morar, Jesus amado, que horror. Né? Lá eu morava no centro da cidade, um excelente apartamento. Aqui eu vim para uma espelunca. Né? Tanto é que foi roubada 2 vezes ainda. Arrombaram 2 vezes. Né? Na primeira vez, a porta virou uma sanfona. Né? Na segunda vez que não tinha muito o que roubar, levaram a comida. Né? Foi assim, olha, Jesus amado, né? E a gente orando sempre, escolhido por Deus para aquilo, sim. Tá, mas e por que tudo isso tão aconteceu? Para eu aprender a ser persistente, teimoso. Aqui estou eu, teimoso, 20 anos. Ou seja, e o texto aqui, Lucas, ele trabalha justamente isso. Que eu vou ter que aprender a me adaptar às situações, que eu vou ter que aprender a ser persistente. Quando ele me autorizou então a trabalhar, eu te autorizo a trabalhar em outro lugar, mas só meio turno. Eu disse, Jesus, eu vou arrumar emprego meio turno aonde? Tentei, eu já estava fazendo engenharia, já estava no 3º ou 4º semestre, para conseguir estágio é muito pouco isso, é difícil conseguir. Fui numa empresa, fui em 2, fui em 3, fui em 4, fui em 5, fui em 6. Até agora, final de semana, eu fui dar uma descansada com a Ana e o Brian, eu quase não tiro tempo para isso. Não, então esse final de semana eu vou tirar um tempo para vocês. Aí a gente foi, fiquemos num hotel aqui perto. E eu passei ali por 2 irmãos, que foi uma das empresas que eu até fui lá ver se conseguia emprego e tal na época. E até que lá adiante eu consegui emprego consegui um estágio em uma empresa até perto de casa. Até eu ia comentando para ela, eu tive aqui em 2 irmãos atrás do emprego e graças a Deus eu não consegui. Porque depois Deus me abençoou aqui na República, no Mato Grande, ali bem perto de casa. Mas não foi tarefa fácil. Não foi simples. Lá começando, então, já estava fazendo estágio, começando a ganhar R$280. Né? Nossa, para quem não via 100 pila no mês, 280 eu estava rico. Né? Graças a Deus por isso. Então, e ali Deus foi proporcionando crescimento. Então, eu quero chamar a atenção que viver no mundo não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, e também não vale a pena desistir. Porque se hoje Deus me abençoou com a vida que eu tenho, é porque lá atrás eu tive que aprender a comer pó e dar graças a Deus por isso. A ter vontade de tomar uma xícara de café e não tinha, era só chá. Né? De ter vontade de comer um cacetinho e só ter bolacha. Porque eu tinha aquilo que o povo dava. Né? Eu comia aquilo que o povo dava. Né? Que é o quilo. Né? Que vários ainda trazem e doam, né? Mas uma coisa que eu disse para Deus, Senhor, olha, quer chamar de orgulhoso, chama, mas tu nunca mais vai me ver eu em cima do altar com listinha pedindo comida para o povo. Olha, tu não vai me ver fazer isso mais. Olha, eu já fui pedindo esmola por muitos anos para conseguir comer. Agora, quem quiser doar, cada um vai doar conforme Deus põe no coração. Às vezes eles mandam me pedir
que é que poderiam doar, enfim, né? A gente acaba ajudando outras pessoas, mas eu disse, Senhor, obrigado. Passamos, chegamos até aqui. Né? Chegamos, foi fácil? De jeito nenhum. Que deu muitas vezes vontade de desistir, 1 milhão de vezes. Mas eu pensava, poxa, já estou nessa desgraça. Se eu desistir, serão 2. Adianta o quê? Pior que tá, não fica. Depois ficou. Mas eu insisti. Vamos embora. Quem sabe está acontecendo esse mundaréu de desgraça porque Jesus está voltando. Quem sabe? Então eu continuo firme. Se ele voltar nesse caminho, amém, valeu a pena. Se ele não voltar, em algum lugar eu vou chegar. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida muito melhor. Mas nada acontece do nada, nada cai de paraquedas no teu colo. E Lucas, ele chama atenção nisso, que para que a gente construa um relacionamento com Deus, uma fé com Deus, eu preciso aprender a ter persistência, insistência. Eu tenho que ser alguém teimoso no Evangelho. Com saúde ou sem saúde, eu tenho que servir e amar a Deus. Com dificuldade ou com facilidade, eu tenho que servir e amar a Deus. Dando tudo certo ou dando tudo errado, eu tenho que servir e amar a Deus. Eu tenho que mostrar a Deus que o meu relacionamento com Ele não é um relacionamento interesseiro. Sabe que tem crente que vem para a igreja para conseguir uma casa. Depois que ele consegue a casa, ele pede o carro. Depois que ele consegue o carro, ele pede um salário melhor. Quando ele consegue o salário melhor, ele sai da igreja e vai aproveitar o mundo. Olha, nesses 39 anos que eu estou na igreja, aí, irmãos, eu não me recordo de nenhum que esteja há 30 e tantos anos na igreja e que foi tão abençoado assim e continuou. Acho que os mais novos aí que foram abençoados, tanto assim, que nem eu estou falando, devem estar uns 10 anos na igreja, eu acho 15 anos, se é que faz isso. Porque o mais normal é justamente as pessoas, quando alcançam um determinado status, sair da igreja. Às vezes nem sair da igreja, eles vão para outra que cobra menos. Porque aqui, porque daí ele está com a vontade de tomar cerveja com os amigos, a igreja ensina, não faz essa bobagem. Aí ele vai para outra que diz que pode, porque vai tudo para o céu. E ainda diz que foi Deus que criou a cerveja. E aí vai. Só não pode morrer. Mas enfim, cada um segue o que quer. Mais cedo ou mais tarde o resultado vem. Eu lembro, eu era criança que tinha um irmão. Ele tinha uma empresa, a empresa dele estava falida. Faliu, quebrou. Tinha uma empresa de tempero. E ele começou a frequentar a igreja, o pai ensinando, pregando para ele, e ele começou a se firmar na igreja. A única coisa que ele disse, bispo, eu não dou dízimo. Eu dou 30 pila por mês só. Quer, não dou nada então. Aí o pai diz, olha, tu dá o que tu quiser. Agora, isso não é dízimo, é oferta. É tu e Deus. E ele foi seguindo, até um certo ponto Deus abençoou, a empresa dele conseguiu se recuperar, e ele continuava teimando. Aí se uniu com outro irmão, que era mais novo também, que tinha o mesmo pensamento, aí juntou a fome e a vontade de comer. O pai ele pregava contra pregava o dízimo e eles contra aquilo. E os dois na igreja. Até que foi no ponto que saíram. Para resumir o assunto, os dois já morreram. Não tem nenhum vivo. E um deles morreu de uma forma nada muito boa. O outro, que a gente ficou sabendo, morreu de idade, mas falido, quebrado, perdeu tudo, enfim. Ou seja, ninguém tem vantagem para contar. O tempo acaba dando a resposta. Mas eu acho que quando a gente fala de Deus, a maior perda não é a questão financeira, porque aquilo que alguém perde hoje pode muito bem recuperar muito mais amanhã. Aquilo que me roubaram lá naquelas 2 vezes que foi roubado,
depois teve uma terceira que levaram a máquina de lavar, depois teve uma quarta que roubaram a igreja. Foi uma época assim que Jesus, mas tentaram botar fogo na igreja, ainda tinha uma pecinha, um cantinho, acho que o Marcos lembra, né? Tu era daquele tempo lá da Rio Pardo lá? Sim, da igreja. Então, aí tinha a Bíblia, eles tinham umas latas de tinta guardadas, tentaram botar fogo e queimou a mesinha toda e a Bíblia ficou intacta ali em cima. Né? E, enfim, foi uns tempos complicados, né? A gente era muito amado ali naquela região. Né? Até que, graças a Deus, Deus abençoou, a gente saiu de lá. E Deus abençoou e a gente pôde ir desenvolvendo e crescendo, mas sempre tendo em mente, nada é fácil, nada será simples, porque Deus, Ele é perfeito e vai trabalhar comigo e com você em cima disso, nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos, nas nossas falhas. Por vezes nós seremos atrapalho de nós mesmos, porque só queremos fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta a gente deixa de lado e não faz, e por vezes o que Deus precisa que tu faça é justamente aquilo que tu não gosta, né? E a gente fica nessa e perdendo a oportunidade. Então é momento que nós guardarmos bem aqui esse texto de Lucas, que orar é importante, vir à igreja é importante. Agora tu vai precisar ter persistência, insistência. A vida ela não vai ser fácil contigo, e quanto mais fiel a Deus tu for, mais fácil ela vai ser? Não. Em uma das obras que eu entreguei, acho que a última empresa que eu tive, que eu fiquei com carteira assinada, depois eu comecei a fazer a reforma aqui na Guajuvira, reforma na Matias, aí fui construir as outras igrejas, enfim, aí acabei não tendo tempo mais para estar preso numa obra. Mas lá, até ameaço de morte eu recebia. E eu continuava fazendo a mesma coisa, andava 3, 4 quadras sozinho, com a minha pastinha na mão, ia lá pegar o carro, voltava. Nunca mudei uma vírgula. Olha a ideia dos caras. Eu vou te matar e te mandar para o céu. Isso não é proposta, né? Isso não é ameaça. Isso é bênção. Então manda. Não tenho nada aqui na terra mesmo. Né? Olha as ameaças que os caras vêm fazer para mim, né? Aí o chefe, meio preocupado, botou um outro engenheiro para ajudar lá. O cara ficou uma semana, 10 dias e correu. Eu não fico lá. Né? Apavorado. Enfim. Mas então, ou seja, Deus é bom. Deus é bom. E Ele vai te ajudar para que gradativamente você possa ir crescendo e desenvolvendo. Agora, tu vai ter que aprender a não desistir. É difícil? Sempre vai ser. Agora, é insistindo que você torna as coisas fáceis. Muitas coisas que para mim no passado eram muito difíceis, hoje para mim é fácil, é simples. Né? A gente faz de forma natural até, de tanto que já fez. Então seja persistente, não desista de nada, lute, corre atrás, batalha. Né? Quando a doença querer bater na porta e te incomodar para te atrapalhar, insista igual. Né? Muitas vezes eu vim aqui dar o estudo bíblico naquela época, doente, ruim, não falava nada para ninguém, enfim, né? Doente ou não, eu chego lá, e se cair morto lá, glória a Deus, né? É só o que eu quero ir para o céu mesmo, não estou preocupado com a terra. Né? Então nós temos que ter em mente, poxa, creia, desapega do que é da terra, te agarra com Deus. Deus vai abençoar, vai. Agora tenha persistência, tenha insistência, seja forte, seja constante, não desista das coisas, né? Não desista das coisas. Nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, enfrentamos de caminhão, de balde. E quando tu pensa, agora eu já enfrentei, acho que o máximo que alguém pode enfrentar. Não, até ali, aí com os anos eu descobri que ali eu tinha chegado no treino, agora é que os problemas iam começar. Né? Ou seja, nada é fácil nessa terra, mas a gente tem que ser teimoso. Teimoso. Se na terra com Deus está difícil, sem está pior. Mas quanta gente ruim tem uma vida melhor. Pois é, tinha muitos há 1000 anos atrás assim. Agora pergunta onde estão hoje.
A vida que estão hoje é horrível. Estão lá no colo do diabo sofrendo há quanto tempo? Não vale a pena. A vida passa muito rápido, muito rápido. Parece que foi ontem que eu estava ali na escolinha dominical cantando. Agora já estou como pastor, como bispo aí há 21, 22 anos já. Graças a Deus por isso. Então seja persistente. Corra atrás, batalhe, lute. Se der algum problema, persista, não desista. Tinha que estudar, aprender matemática. A gente não aprende nada disso na escola, é um horror. E aí eles dizem lá no 2º grau, como é difícil. Entra para a faculdade e tu vai descobrir que isso é fácil. E agora estão facilitando, que é para todo mundo passar de ano, ou seja, é incrível isso. Mas aí quando chega numa faculdade como eu, Jesus amado, tinha que sentar. Na escola eu estudava meia hora, eu achava, nossa, que absurdo, que horror, não aguento mais. Na faculdade, para uma prova, eu fiquei 13 horas consecutivas estudando matemática. Eu tinha que passar e não conseguia entender. Graças a Deus, 13 horas em cima, foi até num sábado, eu não fui no culto à noite, consegui passar. Mas nada é fácil, nada facilita, porque fala com Deus, então o anjo vai vir e dar a resposta, vai nessa. Não conta com isso, não conta. É esforço, tem que ter esforço para aprender as coisas, tem que ter esforço para chegar em algum lugar. É com sacrifício? Até com computador, às vezes os mais antigos têm dificuldade, eles não têm mais dificuldade, eles têm dificuldade igual a gente. Eu, quando comecei na informática, eu passava em torno de 12, 13 horas por dia praticando computador. Se hoje eu tenho facilidade para isso, é porque lá eu passei 12, 13 horas, não foi um mês, foram anos repetindo isso. Tudo é com muita persistência. Eu digo, tudo que eu aprendo na vida, eu não aprendo por inteligência, eu aprendo por teimosia. Eu sou muito teimoso, quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou aprender. E eu insisto naquilo. Então, por isso, guarda essas palavras, seja insistente, não desista de nada. A dificuldade vai vir? Vai. O problema vai vir? Vai. A luta vai vir? Vai. Não desista. Nós temos que aprender a ser como Davi, nos tornar maiores que o problema. Não por capacidade nossa, mas porque nós cremos, Deus está comigo. E em algum lugar eu vou chegar.